Bem, o Brasil azedou a sua relação com os Estados Unidos com relação a essa questão do assessor sênior do Trump, Darren Beatty. Estou aprendendo, hein, gente? Estou aprendendo. Já é o terceiro programa sobre isso. E o clima azedou. Ah, azedou. Por quê? Porque o Brasil voltou atrás, o governo brasileiro voltou atrás e, em vez, né, de fazer uma política de aproximação, deu uma banana para o assessor sênior do governo americano, que é responsável pelas políticas relacionadas ao Brasil. Então, esse Darren Beatty tinha acabado de ser nomeado agora no final de fevereiro, princípio de março, para cuidar dos assuntos relacionados ao Brasil. E ele deu uma de mané quando ele procurou o Alexandre de Moraes falando assim, olha, eu gostaria de marcar aí uma visita, né, combinar uma visita ao presidente Bolsonaro, aí na prisão. Sem comunicar ao Itamaraty, sem fazer um protocolo, sabe, institucional e tal. E o governo brasileiro ficou incomodado, né? Falou, como é que é isso? Pô, o cara que quer vir aqui ignora o governo e quer falar direto com o presidente Jair Bolsonaro, né? E depois encontrar com o Flávio. Que negócio é esse? Foi ver lá na agenda dele se tinha alguma coisa a ver com, né, com esses seminários aí de, de terras raras, né? E o negócio ficou nesse pé. Agora eu vou te contar uma coisa, na minha opinião. Eu acho que isso aí foi uma cama de gato para Alexandre de Moraes. Porque o governo americano já está doido para recolocar Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky. Ele tinha tirado o Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky sem dizer por quê. E aí começaram a surgir esses escândalos aí do Banco Master, né? E Diaba 4, ligações para o Alexandre de Moraes, Daniel Vorcaro e tal. Ou seja, colocou a cabeça do Alexandre de Moraes, né, no triturador aqui no Brasil. E isso enfraqueceu, né, politicamente o Alexandre de Moraes dentro de um contexto de autoridade. A autoridade do Alexandre de Moraes está sendo questionada, né? Inclusive, eu fiz uma pesquisa, eu tenho uns dados aqui, ó, que falam o seguinte. A pesquisa recente publicada em março de 2026 mostra uma divisão significativa na opinião pública brasileira sobre os eventos do 8 de janeiro, originalmente ocorridos em 2023 e que completaram 3 anos em 2026. Percepção de golpe. Né? Agora, uma pesquisa do Instituto Meio Ideia, divulgada em 11 de março de 2026, revelou que 54% dos brasileiros não acreditam que houve uma tentativa de golpe de Estado por parte de Jair Bolsonaro. Ou seja, a maioria dos brasileiros não acredita, né, que houve tentativa de golpe por parte de Jair Bolsonaro. E quem fez questão de prender o Jair Bolsonaro foi o Alexandre de Moraes, né? Até abril de 2025, o Datafolha, que é um portal de esquerda e tal, né, apontou que 52 dos brasileiros defendiam a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro por seu suposto envolvimento no planejamento de golpe. Já uma pesquisa mais séria, colocada agora, né, fala que 54% dos brasileiros não acreditam mais que houve tentativa de golpe. Então a exposição do Alexandre de Moraes, o enfraquecimento da autoridade dele perante os escândalos do Banco Master, vão cada vez mais reforçando a ideia de que sim, Bolsonaro pode ter sido, né, vítima de uma armação em que o Alexandre de Moraes foi o arquiteto disso, né? Então, eles querem revogar
Eles querem colocar de novo o Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky. Mas existia aí uma relação até amistosa aí de Lula com o Trump. Ou seja, o que esse cara, esse assessor fez? Ele forçou uma vinda ao Brasil para falar, né, com o Jair Bolsonaro. Ou seja, vou fazer uma provocação para ver em que pé que está a nossa capacidade de, né, de diálogo com o governo americano, com o governo brasileiro. Aí os caras pisaram na bola. Revogou o visto do cara, ainda fez uma barganha meio sem pé nem cabeça, né? Aí o Lula foi para a mídia falar que só dá autorização para o assessor sênior do Trump entrar no Brasil se o governo americano, né, né, devolver os vistos para o Alexandre Padilha, seu ministro da Saúde, que está com os vistos caçados também, né? Ele está sancionado lá no governo americano. E não é só isso, não. Tem um monte de coisa aí que está forçando essa situação, né? Por quê? Porque essa atitude do Darren BD, estou aprendendo, vou ficar bom nisso, né? É para provocar, talvez, uma tensão mesmo. Porque, eu falo assim, presta bem atenção. Você acha que o governo americano comprou essa briga com o Irã, essa guerra com o Irã, porque eles estão lá para cima mesmo, eles foram para cima, com tudo para cima do Irã. E por que vocês acham que os americanos foram para cima do Irã? Porque o Irã estava financiando, entendeu, facções terroristas, Hezbollah, né, Hamas, né? E parece também que financia e tem ligações com os grupos terroristas que estão na América Latina. E esses grupos terroristas que estão na América Latina estão causando um estrago enorme na sociedade americana. Então, o que o governo americano pensa, na minha opinião? Vamos acabar com aquele governo totalitário lá, né? Autocrata, sei lá o quê, do Irã, que é um governo que está financiando uma desordem na América Latina para enfraquecer a sociedade americana. Se o Irã não tivesse influência nenhuma aqui na América Latina, não tivesse interferindo aqui, entendeu? Você acha que o governo Trump ia perder tempo comprando essa briga lá com um país que tem petróleo, que fica lá, né, cuidando daquele canal lá onde passa, né, mais da metade dos petróleos, né, quase um terço do petróleo mundial, né? Um cara que tem capacidade de fazer uma retaliação e abalar a economia mundial, um país desse. Não, é porque os iranianos estão realmente fazendo, né, uma política contra Israel e contra o governo americano. Eles odeiam o governo americano. Então, como eles, né, não fazem isso de forma armada, eles vão infiltrando, né, células aqui na América Latina e com isso vai fazendo, né, um enfraquecimento da sociedade americana para ficar vulnerável. Então, o governo americano tem uma prioridade, que é preservar as Américas, preservar os seus, né, a sua área de influência. E quando coloca esse assessor sênior, fala, você vai cuidar do Brasil. Lá tem duas facções lá que são consideradas terroristas. A gente aqui fala que é terrorista. Aí convocou, fez uma reunião da paz, convocou líderes, presidentes, né, da América Latina que estão fechados com eles. O Brasil não foi, né? Colômbia não foi, México não foi. Então, são países que têm uma presença forte, né, de grupos terroristas classificados pelos americanos. E aí eles querem falar assim, vocês vão classificar PCC e o Comando Vermelho como terroristas? O governo brasileiro fala assim, não, a gente não vai fazer isso.
Não vai fazer isso porque tem uma questão de soberania, aquela coisa toda. Ou não vai fazer isso, porque se fizer isso, né, vai, vai pegar o governo de tabela, vai dar uma, né, vai dar uma esbarrada no governo. Tanto aqui, como na Colômbia, como no México, porque o governo americano entende que esses grupos terroristas já infiltraram nas instituições, então o governo fica quase meio que refém desses grupos. Daí a preocupação do governo brasileiro falar, olha, não podemos considerar terroristas, porque aí vai dar um problema para nós. Né? Um problema para quem? Para o PCC, para o Comando Vermelho ou para o governo? Né? Então, esse início de conflito, né, pode ter sido de propósito, justamente para poder acelerar, né, o que está aí para acontecer. O Brasil tem agora eleições, né, e uma das preocupações que o governo brasileiro colocou com relação a esse assessor Darian Beatty é o seguinte: o presidente Lula da Silva confirmou nesta sexta-feira que o governo brasileiro revogou o visto de Darian Beatty. Lula justificou a medida como um ato de reciprocidade, afirmando que o assessor só entrará no país quando o governo americano liberar o visto do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e de sua família. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, inicialmente autorizou, mas depois voltou atrás e negou o pedido de Beatty para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão. A mudança ocorreu após alertas do Itamaraty de que a visita configuraria uma indevida ingerência em assuntos internos e após constatar que o visto de Biden não previa tal atividade. A administração Trump tem pressionado o Brasil em duas frentes principais: proposta para que prisões brasileiras recebam imigrantes detidos em território americano, exigência para que o Brasil classifique o PCC e o Comando Vermelho como organização terroristas, o que o governo brasileiro teme que abra brechas para intervenções externas. O Planalto vê com preocupação a proximidade da família Bolsonaro com a ala radical da Casa Branca, interpretando as ações de Biden como uma tentativa de influenciar as próximas eleições presidenciais no Brasil. Embora tenha havido sinais de aproximação comercial semanas antes, o clima diplomático é descrito como esgarçado e um dos mais delicados da história recente entre os dois países. Então, os Estados Unidos, que estão com a bala na agulha, né, com uma guerra violenta, né, junto com Israel, frente ao Irã, que é um dos grandes parceiros, né, do governo brasileiro. Vocês lembram quando, logo após, depois do 8 de janeiro, né, o Irã colocou um navio de guerra nas nossas costas aqui, ficou parado aqui um tempão? Vocês lembram disso? Será o quê? Por que o governo brasileiro deixou com que o Irã ficasse com, né, um navio de guerra estacionado aqui na costa do nosso Atlântico aqui, né, em mares, em águas brasileiras durante várias semanas? Será que é porque o golpe do 8 de janeiro foi a gente que deu? Agora, se por acaso houver uma reação muito grande, o Irã vem e ajuda? Seria uma coisa assim? Não é para a gente pensar? Né? Então, preste atenção. O governo brasileiro o governo americano já fechou o cerco na Venezuela, né? Tirou o Maduro lá, pinçou, como eu dizia, né? Pinçou o Maduro. E a vice-presidente lá, interina, né? Aquela mulher lá, está seguindo a cartilha do governo americano. Falou, vocês vão direitinho, fecha com a gente aqui que vocês vão se dar bem. Porque a gente vai botar uma guerra contra o Irã. O Irã vai querer, né, dar um prejuízo no petróleo e a gente vai precisar de uma reserva de petróleo. E a Venezuela tem uma reserva muito grande. Então, nós vamos investir pesado na Venezuela. Por quê? Porque o Irã vai dar trabalho lá. Vocês é que vão socorrer boa parte da economia mundial. Então, Venezuela, prepare-se para ser grande.
mas faça um dever de casa. Isolou Cuba, falou: Cuba não recebe mais petróleo da Venezuela. E não deixou ninguém entregar petróleo para Cuba. O presidente de Cuba já está abrindo as pernas lá para o governo americano. E eles vão tirar aquele regime de lá pela primeira vez. Né? A minha geração não viu isso. Né? Eu lembro que quando eu era criança, já era isso lá, Che Guevara, aquela coisa toda. Né? Já estou nos 65 anos. E talvez eu consiga ver Cuba virar, né, um regime democrático. E a questão do Padilha, né, tem a ver com Cuba também. Né? O Padilha teve a sua revogação de seu visto, né, e familiares pelos Estados Unidos, foi motivada pela participação de Padilha no planejamento e implementação do programa Mais Médicos durante o governo da Dilma Rousseff. Os principais motivos citados pela diplomacia americana sob a gestão do secretário de Estado Marcos Rubio incluem, né, trabalho forçado. O Departamento de Estado dos Estados Unidos alega que os funcionários envolvidos no programa contribuíram para um esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano. Vocês lembram como é que eles falavam isso na época? Depois o Bolsonaro comprou uma briga danada com isso, falou: não, a gente não quer esse tipo de mão de obra escrava aqui não. Porque o médico cubano vinha trabalhar aqui, geralmente ficava, né, esses núcleos familiares, essas coisas, né? Em regiões assim mais afastadas e tudo mais. E parece que o salário era R$10.000. E eles ficavam, parece que, não sei se era com 2,5, né? E o resto ia para o governo cubano. Então, um médico vinha trabalhar aqui, longe da família, em outro país, né? E trabalhava, e o salário dele, 2/3 do salário dele, ia para o governo cubano. Então, entendeu? Isso era um fim da picada. Então, isso, pelos americanos, foi uma forma de burlar sanções. A embaixada americana afirmou que o uso da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, como intermediária, serviu para implementar a iniciativa sem cumprir requisitos constitucionais brasileiros e para burlar sanções dos Estados Unidos contra Cuba. Então, o governo cubano recebia, né, uma espécie de... Assim, tinha umas restrições lá, né? Umas barreiras. E aí, com essa exportação de mão de obra escrava, segundo os americanos, o Brasil enviava uma quantidade enorme de dinheiro para lá. E aí, pronto, burlava, né, as sanções de Cuba, que o governo tinha com Cuba. Aí tem os repasses de valores. O governo americano sustenta que houve o repasse consciente ao regime cubano de valores que seriam devidos aos médicos trabalhadores. Entendeu? Então, o caso do Padilha é diferente do caso do assessor Darren Beatty. O Darren Beatty queria vir conversar com o Bolsonaro. É um líder brasileiro que tem uma aproximação, né, ideológica com os Estados Unidos. É claro que a discussão também estabelece vínculos que pode cair no plano político, né? Então, o caso do Padilha, né, afetou a família dele. Embora o próprio ministro Padilha tenha afirmado que seu visto já estava vencido, a revogação atingiu diretamente sua esposa e sua filha de 10 anos. O ministro enfrentou restrições para participar de eventos internacionais nos Estados Unidos, como reuniões da OPAS em Washington. Participou apenas daquele da ONU lá, né? Então, essa retaliação que o Lula está fazendo, né, ela não é bem vista pelos americanos. Assim, peraí, meu amigo, estou te mandando aí nosso assessor sênior, o cara que está cuidando das nossas relações com o Brasil. Você acha que o cara não está com as informações do Brasil toda na mão? Tá, ué. Você acha que que o governo brasileiro já não está aqui dentro do Brasil fazendo, né, com a inteligência deles aqui dentro? Então, eu acho que estão, entendeu?
E acho que essa provocação, isso aí foi uma armadilha. E eu acho que o governo brasileiro caiu nessa armadilha, entendeu? Então, eu ia terminar falando uma coisa aqui. Porque esse negócio de não deixar o Darren Beatty visitar o Brasil, né? Questão de soberania, essas coisas todas, né? Não tem muito incentivo, não. Eu separei um negócio aqui que eu não estou achando. Pera aí, onde é que está? Aqui, ó. Tá. Porque, presta bem atenção, quando Lula estava preso, durante os 580 dias em que esteve preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, abril de 2018 a novembro de 2019, o atual presidente, Lula, recebeu mais de 500 visitas. Quer dizer, ele ficou preso 580 dias e recebeu mais de 500 visitas. Entre os nomes mais emblemáticos que estiveram na carceragem para prestar solidariedade ou tratar de política, destacam-se José Mujica, ex-presidente do Uruguai, visitou Lula em junho de 2018, relatou que ele estava com bom temperamento e dedicando-se à leitura. Outro que veio aqui, o Máximo Dalema. Meu amigo, desculpa aí. Máximo Dalema. É uma coisa assim. Ex-primeiro-ministro da Itália. Esteve em Curitiba em setembro de 2018. O Ernesto Samper, ex-presidente da Colômbia e ex-secretário-geral da Unasul, realizou uma visita em agosto de 2018. O Danny Glover, o ator americano e embaixador da ONU, visitou Lula acompanhado de Dilma Rousseff em maio de 2018. E também outros líderes religiosos, espirituais também, entendeu? Como Mojan Cohen, sei lá, visitou esse presidente, o Leonardo Boff, né? Juan Grabois, advogado argentino e consultor do Vaticano, que tentou entregar um terço abençoado pelo Papa Francisco. Aí tem os brasileiros, né, os nacionais aqui, Dilma Rousseff, Fernando Haddad, a família do Lula, Gleice Hoffmann, né? E além de figuras, o Lula recebeu visita do Prêmio Nobel, como o argentino Adolfo Pérez Ezequiel, e de diversos juristas internacionais que analisavam o seu processo. Então, em nenhuma dessas situações houve a justificativa de ingerência política, de soberania nacional, de interferência em assuntos domésticos, nada disso, entendeu? É medo, entendeu? O que o governo brasileiro está com medo, entendeu? Do que vem por aí. E esse assessor sênior, acho que armou uma cama de gato, né, para provocar esse tensionamento, para as coisas continuarem se agravando e dificultar ainda mais para o governo Lula. Mais uma pedra para o governo Lula tirar do caminho. E essa não é pouca, não. Essa parece que é pesada, tá bom? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas. E Minas é um estado de espírito. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe. Se inscreva no nosso canal, TV Del Rei, o canal da Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Aproveitando, deixamos aí na tela aqui embaixo a nossa chave Pix, que é um jeitinho generoso da gente chegar para você e dizer: dependemos de você para continuar avançando com essa proposta, né, de buscar a verdade e pacificar a nação brasileira. Qualquer valor que você mandar vai estar ajudando a gente a manter esse projeto. Tá bom? Então tá bom. Fique com Deus e um bom fim de semana.